continuando a história, página 104, tá bom? Então, olha lá. Os mitos são importantes fontes orais. Então, caneta, marca texto na mão, acompanhe minha leitura, grifo que eu tinha pedido e depois faz a leitura. A cultura brasileira produziu um folclore muito rico em mitos e lendas. As narrativas do Saci Pererê, do Boitatá e da Mula Sem Cabeça são exemplos disso. Mitos, grifa aí, mitos são histórias contadas pelos povos a fim de explicar fenômenos naturais ou fatos cuja origem e causa eram desconhecidas. Então, mitos são histórias contadas pelos povos a fim de explicar fenômenos naturais ou fatos cuja origem e causas eram desconhecidas. Essas narrativas representam importante fonte histórica e por muito tempo eram passadas somente de forma oral. Então, gente, por muito tempo essas lendas, esses mitos, essas histórias eram só contadas oralmente, né? Não tinham registro. Então, era uma história para contar, né, que aconteceu alguma coisa, então eles queriam explicar e eles, né, acabavam aí inventando, né, contando essas histórias, né, tentando explicar fenômenos e coisas que aparentemente não tinha explicação. Leia um cordel que tem como tema um dos mitos mais conhecidos do Brasil. Então, olha lá. Passou o tempo e o Saci voltou àquela fazenda. Parece que o danadinho vinha mesmo de encomenda, causando aborrecimentos numa algazarra tremenda. Ele amassava as panelas, sujava a casa todinha, misturava nas vasilhas o açúcar com a farinha e ia embora sorrindo, pulando numa perninha. Então aí conta um pouquinho sobre o Saci Pererê, né? Todo mundo conhece essa lenda, né? Todo mundo já ouviu alguma história do Saci, né? Um menino muito sapeca, né? Ele gosta de aprontar, né? O Sacizinho do gorro vermelho, do shortinho vermelho e de uma perninha só, né? Que fica fazendo aí travessuras pela floresta. Então, ó, com a ajuda do seu professor, pesquise mitos e lendas mais conhecidos na sua região. Gente, depois eu quero que vocês coloquem outro também, se vocês conhecerem e acharem. Eu pesquisei, né, aqui na região do Vale do Paraíba. Então, a gente tem a lenda do lobisomem, né, principalmente ali na região do Joanópolis, né, lá tem até uma figura, né, como fala? Uma imagem, né, tipo um bonecão do lobisomem, né. Então, aqui a gente tem a do lobisomem e a loira do banheiro. São as que você procura, as primeiras que aparecem, tá? O lobisomem e a loira do banheiro. Se vocês conhecerem, né, alguma outra lenda aí, pergunta aí pro papai, pra mamãe ou pra vovó, se eles conhecem alguma outra lenda aí, e coloca aí e depois conta pra tia Miriam, tá bom? Quando a gente pesquisa, o que mais aparece é a loira do banheiro, né, aparece no banheiro, e a do lobisomem, tá? Então são as lendas e os mitos mais comuns aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Então depois conta pra mim se vocês conhecem mais alguma, tá bom? Na página 105, vamos lá. O poema de cordel. Então o poema de cordel, grifa aí, tá? É um gênero muito popular no Nordeste do Brasil, sendo por isso bastante presente na cultura nordestina. No texto lido, só grifa aí, tá? Do poema de cordel é um gênero muito popular no Nordeste do Brasil, sendo por isso bastante presente na cultura nordestina. No texto lido, é apresentada a figura do Saci Pererê, uma figura muito importante e conhecida do folclore nacional. Releia o poema com muita atenção e depois responda as questões. Então vamos reler. Passou o tempo e o Saci voltou àquela fazenda. Parece que o danadinho veio mesmo de encomenda, causando aborrecimentos numa algazarra tremenda. Algazarra, uma bagunça, numa farra, tá, gente? Ele amassava as panelas, só fazia arte, né? Amassava as panelas, sujava a casa todinha, misturava nas vasilhas o açúcar com a farinha. E ia embora sorrindo, pulando numa perninha. Esse Saci Pererê é danado, né, gente?
bagunça que ele fez ali no cordel, né? Jogou, bateu, amassou panela, jogou, misturou farinha com açúcar, né? Então ele é um menino bagunceiro. O que mais? Está sempre feliz, né? Sempre alegre, né? Ele é sempre alegre, né? E gosta, né? De fazer o que, gente? Travessuras, né? Ele sempre faz uma travessura, né? Muito bem. A história do Saci Pererê é verdadeira, gente? Ela é o quê? Um mito, né? Então, gente, o mito, né? A lenda, ou o mito, ele não tem o objetivo de ser verdadeiro, né? Ele tem o objetivo aí de contar uma história, né? Então, a gente vai colocar aí que o mito, né? Mito ou lenda, né? Uma coisa importante que a gente tem que entender. Ele não tem o objetivo de ser verdadeiro, né? Ele tem o objetivo de contar uma história, né? De explicar alguma coisa, né? Isso que a gente precisa entender, tá? Como lá no outro textinho disse, né, essas histórias é para explicar alguma coisa, né? Então, o mito ou a lenda, ele não tem o objetivo de ser verdadeiro, né? Quer apenas explicar algo, né? Que às vezes não tem nem explicação, né? Mas aparece uma casa lá bagunçada. Quem bagunçou não sabe? Foi o Saci Pererê, né? Então conta a história que foi o Saci. Então o Saci sempre leva aí a culpa, ok? 3. Por meio de quais fontes históricas? Então lembra lá das fontes históricas? Oral, visual, material e escrita. Podemos conhecer a história do Saci Pererê. Visual. A gente consegue ver o Saci Pererê? Então, né, a gente criou uma lenda. Então, pode ser oral, né, que é falado, contado. A gente pode ler, né, então pode ser escrita. E, o que mais? Oral, escrita e material. Oral, escrita, material, visual, o que mais? Oral e escrita. A gente acha alguma coisa do Saci Pererê? O gorro dele, de verdade? Não, né? Então a gente pode ter aí oral e escrita, né, gente? Ok? Então, a gente termina aí a atividade 3. Glossário. Vamos só entender primeiro, para a gente finalizar, o que é o cordel. Gente, o cordel foi trazido ao Brasil pelos colonizadores. Começou a ser escrito primeiramente na Bahia e depois foi difundido por outros lugares do Nordeste, onde até hoje faz parte da cultura popular. Nesse tipo de poema, então o cordel é um poema. O autor aborda elementos do cotidiano, né? Nesse caso ele abordou o Saci Pererê, associando a componentes do imaginário, criando histórias bem-humoradas. Então ele usa coisa aí do dia a dia, mas também imaginação, né? Os textos desse gênero normalmente trazem heróis reais ou inventados, apresentam acontecimentos sociais e políticos recentes ou antigos, histórias de amor, fatos do cotidiano e seres mágicos, né? Então o cordel, ele é uma mistura, né, gente? Tem muita coisa, ele tem fantasia, ele tem realidade, então é divertido. Ok, turminha? Então, de história, hoje nós vamos até a página 105, ok, turminha? Então, a gente para na 105.